Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, de nossa aula para o 9º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre funções. Hoje vamos trabalhar com a ideia de gráfico de função. Então vamos compartilhar aqui o slide. Então iniciando o gráfico de uma função. Então vamos lá, gente. Na última aula nós vimos que função é uma associação entre dois conjuntos, duas grandezas. Um conjunto eu chamo de entrada, o outro eu chamo de saída, de chegada, enfim. Sendo que para cada elemento de um domínio, associa-se a um elemento do contradomínio. Lembre-se que domínio, gente, é o conjunto de onde partem os elementos, certo? De onde partem aquelas flechas. E o contradomínio é onde chega a ponta da flecha, né? Para você não achar estranho essas palavras. Então a gente pode analisar essa associação entre esses pares ordenados, porque veja, se eu chamar o x, o cara que entra na máquina da função, y, o cara que sai dessa máquina, eu tenho dois números. E sempre que eu tenho dois números, eu posso fazer o que com eles? Eu posso ordenar, colocar um numa primeira posição e colocar o outro numa segunda posição. Quando eu faço isso, eu formo um par ordenado, sendo que o x é o elemento da entrada e o y é o elemento da saída. O elemento que se relaciona com o x na saída da máquina, ou seja, o y é um elemento produzido pelo x, né? Produzido pela máquina, que é a função, através da entrada x. Então vamos ver o seguinte exemplo. Considere um quadrado de lado de medida maior ou igual a 1. O perímetro desse quadrado é a função da medida do seu lado correspondente. Então, gente, observe, aqui nós temos duas grandezas, né? Nós temos o perímetro do quadrado e nós temos a medida do seu lado. Qual das grandezas você acha que é a dependente? Qual que é a independente? A independente é a medida do lado do quadrado, porque eu escolho qualquer quadrado que eu quiser, de qualquer medida de lado. Agora, o perímetro, para eu saber do perímetro, eu preciso saber qual é a medida do lado desse quadrado, certinho? Então, nesse caso aqui, se eu penso na relação lado e em função desse lado eu calculo o perímetro, eu tenho que o lado é a minha variável, a minha grandeza independente e o meu perímetro é a minha grandeza dependente, ok? Então vamos lá. Aqui eu fiz uma tabelinha, gente, associando a medida do lado com o perímetro do quadrado. Então, veja bem. Quando a medida do lado é 1, qual é o perímetro, né? Como é que a gente trabalha na linguagem materna com a ideia de perímetro de quadrado? É 4 vezes a medida do lado, você lembra? O perímetro é a soma das medidas, né, dos lados de uma figura. Então, gente, ó, como é que eu calculo o perímetro de um quadrado? Lado, mais lado, mais lado, mais lado, ou seja, 4 vezes o lado. Que tal eu chamar o lado de L e o perímetro de P e formar uma função, uma lei de formação aí? Então, quando a medida do lado é 1, o perímetro é 4. 1 vezes 4 dá 4. Quando o lado mede 2 centímetros, o perímetro é 8 centímetros, porque 2 vezes 4 dá 8. Quando o lado é 2,5 centímetros, o perímetro é 10, porque 2,5 multiplicado por 10, 2,5 multiplicado por 4 dá 10. Quando o lado mede 4, 4 vezes 4, 16, então o perímetro é 16. Então essa tabelinha aí, o que ela faz? Ela me dá alguns perímetros em função de alguns lados dados, certo? Então perceba que o perímetro sempre depende da medida do lado. Então aqui nós temos uma função, gente. Para cada medida de lado, certo? O que acontece? Eu tenho um perímetro correspondente. É claro que a medida do lado do quadrado tem que ser um número positivo, né? Para representar a medida. Então, em termos algébricos, podemos descrever o perímetro de um quadrado em termos da medida do seu lado através da fórmula P, que vai ser o perímetro, igual a 4 multiplicado por L, em que P é o perímetro e L a medida do lado do quadrado. Ou ainda, usando a notação de função, P de L igual a 4L, ok? Agora a gente pode associar a essa situação pares ordenados. Note que a medida de um lado
e o seu perímetro correspondente formam dois números. Vamos associar a medida do lado ao eixo das abscissas, né? E a medida do perímetro ao eixo das ordenadas. Olha o que vai acontecer. Então, gente, ó, aqui nós temos os pontos. 1 e 4, 2 e 8, 2,5 e 10 e 4 e 16. Professor, de onde que vieram esses pontos? Ó, a primeira coordenada vai ser o lado do quadrado e a segunda vai ser o perímetro. Se o lado mede 1, o perímetro mede 4. Se o lado mede 2, o perímetro mede 8. Se o lado mede 2,5, o perímetro mede 10 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Você lembra do plano cartesiano, né? Então, aqui nós temos o primeiro quadrante do plano cartesiano, ó. Então, eu marquei esses 4 pontos, ó. Para, no caso, L igual a 1, que é o eixo das abscissas, esse ponto aqui é o ponto 1 e 4. Esse ponto aqui, gente, é o ponto 2 e 8. Esse pontinho aqui é o ponto 2,5 e 10. E esse pontinho aqui é o ponto 4 e 16. Vocês conseguem perceber o que eu estou percebendo, né? Esses pontos, eles estão alinhados, ó. Se eu ligo eles, eu formo aí, ó, uma reta passando por esses 4 pontos e pela origem do plano aqui, ó. Certinho esse pontinho aqui, gente, ó. Isso quer dizer o seguinte, ó, que o gráfico dessa função, ou seja, a representação gráfica dessa função, dos pares que formam essa função, representa uma reta no plano cartesiano, certinho? Isso quer dizer, né, que a representação gráfica da função P igual a 4L é uma reta que passa pela origem. Vamos para no segundo exemplo aqui. Agora vamos definir como é que, na verdade, antes de um novo exemplo, eu vou definir para você qual é a ideia de gráfico. A notação geral de uma função f de uma única variável, certo? No caso x, sempre pode assumir a forma y igual a fx, f de x. A gente lê f de x, tá? Em que y é a variável dependente de x. Assim sendo, o gráfico de f é formado pela reunião no plano cartesiano de todos os pares ordenados da forma x f de x, em que x é a coordenada das abscissas, que é a variável independente, e o f de x é a coordenada y, ou seja, associada ao eixo das ordenadas. Então eu tenho o par x f de x, o x em primeiro e o f de x em segundo. Essa ordem, gente, ela é muito importante, porque ela faz diferença. Ok? Então vamos aqui para mais um exemplo para você entender melhor. Considere uma função que para cada número real, eu associo ele ao antecessor do seu quadrado. Ou seja, considere que para cada número real, eu o associo ao antecessor do seu quadrado. Como seria a lei de formação dessa função? E como seria a sua representação gráfica? Vamos lá? Em linguagem materna, ou seja, aquela linguagem que a gente pensaria assim, quadrado do número que entra, vamos pensar na máquina, quadrado do número que entra menos 1. Eu vou chamar esse número que entra de x, certo? Porque é a nossa variável. E aí eu vou formar uma função. Eu vou formar uma lei de formação. Então, portanto, se a gente chamar de x, né, o elemento que entra na função, na máquina, ela vai ser a variável da nossa função. O resultado y, ou f de x, da conta do enunciado, então é a variável de chegada, isto é, a variável dependente, pois ela depende da escolha do x, da entrada de que x está entrando na máquina, certinho? Então, ó, a sua lei de formação na linguagem algébrica é x ao quadrado menos 1, o antecessor do quadrado de x, certinho? Ou ainda, notação de função, f de x igual a x ao quadrado menos 1. Assim sendo, para cada x real, a função f transforma o número real x no real x ao quadrado menos 1. Esse último número ele é chamado de imagem de x, ou seja, ele é o valor de x pela função f. Para a gente construir o gráfico de f, nós vamos criar uma tabela associando x a f de x, como par ordenados, de acordo com a lei de formação da função. Aqui eu vou escolher 5 pontos para a gente ter uma ideia melhor de como vai ser o gráfico dessa função. Então vamos lá.
Então aqui eu fiz a tabelinha para você, gente. Aqui tá os elementos que entram na máquina, aqui tá a produção da máquina, certo? O processo dela, e aqui tá os elementos que saem, que são produzidos. Então quando entra menos 3, eu calculo menos 3 ao quadrado menos 1. Eu substituo x por menos 3, dá 8. E assim por diante. Quando eu faço x igual a menos 2, a mesma ideia. Então aqui eu peguei 5 números, calculei suas imagens, e eu formei os pares ordenados. Menos 3 e 8, menos 2 e 3, 0 e menos 1, 2 e 3 e 3 e 8. Agora o que eu vou fazer? Eu vou representar esses pontos no plano cartesiano. Olha lá o que vai acontecer. Gente, o gráfico de uma função ele é formado por infinitos pontos. Só que se a gente tiver uma quantidade de pontos desse gráfico, a gente consegue ter uma ideia de como ele é. Foi que nem no exemplo anterior. Você percebeu que os pontos estavam alinhados, então intuitivamente nós já entendemos que o gráfico da função era uma reta. Aqui vai ser a mesma ideia. Vamos plotar esses pontos então. Então marcando esses pontos no plano cartesiano, marquei aqui, gente, ó, o ponto menos 2, né? O ponto menos 2 e 3, o ponto 2 e 3, o ponto 0 e menos 1. Repare que como aqui, ó, a coordenada x é 0, o ponto vai estar em cima do eixo y. Aqui o ponto menos 3 e 8, aqui o ponto 3 e 8. Se eu ligar esses pontos, né, perceba que não dá o gráfico exato da função, porque aqui eu estou fazendo intuitivamente, certo, gente? Mas se eu ligo os pontos, eu formo essa curva aqui, gente. Uma curva que talvez você nunca viu, né? O nome dessa curva aqui, ela é chamada de parábola. É o gráfico que representa sempre uma função de segundo grau no plano cartesiano. Isso você vai ver com mais propriedade lá no ensino médio. Mas aqui, gente, ó, tá a representação gráfica da função f de x igual a x ao quadrado menos 1. Então vamos fazer um exercício. Considere o gráfico de uma função f exibido a seguir e responda. Então aqui eu tenho o gráfico dessa função, que eu não faço ideia que função que é, mas eu vou analisar os pontos e vou ter uma ideia, certo? E aqui eu tenho umas perguntinhas para você. Qual o valor de f de 1 e f de 2? Para que valor de x a gente vai ter f de x igual a 1? E letra C, qual seria a lei de formação de f? Gente, vamos lá. Para eu saber qual é a imagem de 1, como é que eu faço? Eu tenho que descobrir qual é, em cima dessa curva, em cima desse gráfico aí, qual é a coordenada y que se associa com o número 1. Então, ó, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, eu quero f de 1, né? Bom, o 1, gente, aqui está no domínio, então ele vai estar associado ao eixo x. Então eu vou pegar o número 1 e vou levantar até o gráfico. Chegou aqui no gráfico, ó. Beleza, não chegou aqui? Então esse ponto aqui que está em cima do gráfico, ele representa o par ordenado 1 e 2. Ora, o número 2 está relacionado com o número 1 desse par ordenado. Isso quer dizer que o número 2 é a imagem do 1 na função. Isso quer dizer que o f de 1 é igual ao f de 2. Agora ele quer o f de 2. Então eu venho aqui, ó, 2, e vou subir até o gráfico da função. Então esse ponto aqui, ó, desse gráfico, ele tem a abscissa 2. Qual é a sua coordenada y correspondente? É o número 4, e ela é a imagem do 2 na função. Então o f de 2 seria 4. Então respondendo a letra A, o f de 1 é 2 e o f de 2 é 4. Para que valor de x tem-se o f de x igual a 1? Agora eu tenho o valor de y e eu quero saber qual é a coordenada x dele. Então, gente, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse pontinho aqui, certo? É o pontinho que representa a coordenada y igual a 1. Qual é a coordenada x que está relacionando com ele? Seria a coordenada 0. Então, quando x é igual a 0, o y é igual a 1. f de 0 é igual a 1. E qual seria a lei de formação? Vamos lá. Gente, o f de 1 dá 2, o f de 2 dá 4, o f de 0 dá 1. Vamos pensar um pouquinho. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. Então parece que essa função, a lei de formação dela são as potências de 2. Isso quer dizer que f de x é igual a 2 elevado a x. Então essa seria a lei de formação da função. Então voltando aqui para mim,
Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido a ideia do conceito, né, a ideia de gráfico de função. Depois vai lá na plataforma da Secretaria, assista essa aula, assista também as aulas anteriores para você melhor compreender esse conteúdo. Até a próxima, bons estudos, fiquem com Deus.